Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Programação para Ciência e Engenharia com Python 3. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós falaremos, nesse vídeo, sobre funcionalidades importadas a partir de outras fontes de código, que são as chamadas bibliotecas ou livrarias. Eu estou aqui com o nosso notebook 1C, aula 01C, ainda no contexto da aula 01, e mostrando para vocês aqui rapidamente o conteúdo do notebook. Primeiro eu trato sobre a biblioteca padrão da linguagem Python chamada Math. Vamos falar um pouquinho sobre algumas funcionalidades dessa biblioteca e como utilizar essa biblioteca. Em seguida eu trato da biblioteca NumPy e termino o vídeo falando sobre a função built-in input, uma função importante para você criar prompts e obter dados diretamente do seu usuário. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui ao VS Code. No nosso último vídeo, nós implementamos a função módulo R3. Se você não assistiu o vídeo anterior onde essa função foi implementada, vou deixar um card aqui no momento para você assistir a esse vídeo e a implementação da função. Quero chamar a atenção para alguns detalhes nessa função. Bom, o que nós fizemos para obter a raiz quadrada da soma dos quadrados dos valores, dos parâmetros que são utilizados na função? Nós elevamos esse valor a meio. Isso funciona muito bem, sem problema. Mas pode ser necessário que você queira trabalhar com uma função que explicitamente faça o cálculo da raiz quadrada e não com a exponenciação com a metade da unidade. Para fazer isso, você pode utilizar a biblioteca padrão Math do Python. Uma biblioteca padrão, estou aqui na documentação do Python 3.9.5, veja bem, vou colocar em português. E nessa página se chama a biblioteca padrão do Python. Essa página contém todas as funcionalidades adicionais da linguagem que não estão disponíveis imediatamente após o lançamento do interpretador. Essas funcionalidades, elas precisam ser adicionadas à linguagem, importadas para a linguagem, antes de serem utilizadas no desenvolvimento do seu programa. Dentre essas várias funcionalidades, nós temos aqui uma seção que se chama Módulos Matemáticos e Numéricos. E dentre esses módulos, nós temos aqui um módulo chamado Numbers, para classes base e abstratas numéricas, um módulo chamado Math, que é o que nós vamos utilizar, com funções matemáticas. Nós temos um módulo chamado CMath, para funções matemáticas de números complexos. Temos o módulo decimal, aritmética de ponto flutuante. Temos um módulo chamado Fractions, para números racionais. Temos um módulo chamado Random, que gera números pseudo-aleatórios. E temos um módulo chamado Statistics, para funções estatísticas. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês algumas das funcionalidades do módulo Math. Vamos lá. Então, vamos refatorar a nossa função. Refatorar significa melhorar a função um pouco, utilizando as funcionalidades de Math. De que maneira que vamos refatorar essa função? Nós vamos utilizar uma função própria para o cálculo de raiz quadrada. E essa função será retirada a partir do módulo Math da biblioteca padrão do Python. Como eu disse, essas funcionalidades precisam ser importadas. Utilizaremos a palavra reservada da linguagem import para importar para o nosso código e também o fará o interpretador antes de executar o código as funcionalidades de Math. Ok? Então agora Math já faz sentido dentro do programa que eu estou escrevendo. E vou transformar essa exponenciação com a metade em um parâmetro
esse somatório, na verdade, em um parâmetro para uma função de math que se chama sqrt. Vamos colocar o mouse aqui só para a gente entender. Retorna a raiz quadrada de x. É isso que sqrt do math faz. Veja bem que para utilizar sqrt, em primeiro lugar, eu escrevi math, que é de onde eu estou tirando essa função. Utilizei o operador ponto, que é um operador para acessar as funcionalidades internas desse módulo, e em seguida qual funcionalidade que eu quero utilizar. Ok? E agora eu vou executar novamente, Ctrl Alt N. Veja, funcionou perfeitamente, sem ter que utilizar aquele recurso de elevado ao quadrado. Uma outra maneira de se fazer esse procedimento é criando um alias para o módulo que você está importando. Então, eu posso criar uma espécie de apelido, um outro nome para o módulo. E eu faço isso da seguinte maneira: import math, exatamente como eu fiz anteriormente, e agora eu uso a palavra reservada as para criar um alias, um outro nome para esse módulo, e declaro o alias que eu quero. Então, por exemplo, o alias mt. Agora, quando eu coloquei aqui o mt, vocês viram que apareceu um destaque aqui na palavra math. E quando eu coloco o mouse sobre ela, diz não tem nada. Isso porque a palavra math agora já não faz mais sentido para esse programa, porque para ela o que vale é o alias mt. Então, eu uso mt no lugar de math. Ok? Colocando um mouse aqui, o módulo providencia acesso a funções matemáticas definidas por um padrão C. E aqui a funcionalidade é acessada novamente. Vou salvar, Ctrl Alt N para executar mais uma vez. Ok, funcionou da mesma forma. Uma outra opção de fazer isso seria importar não o módulo inteiro, como eu fiz aqui agora, porque quando eu fiz essa declaração na linha 1, todas as funcionalidades do módulo math estão disponíveis aqui para eu utilizar. Se eu souber exatamente o que eu quero do módulo que eu estou trabalhando, eu não preciso importar todas as funcionalidades. Eu posso importar apenas as funcionalidades que me interessam no programa. Isso é uma excelente prática, tá? Então, para fazer isso, ao invés de fazer a importação do módulo e definir ou não, fica a critério do usuário, mas na maioria das vezes é interessante você definir um alias, tá? Ao invés de fazer isso, eu vou importar algo de dentro de math. Então eu uso a palavra reservada from. Então de math, from math, import. Então de dentro de math eu vou importar sqrt. E agora eu posso criar um alias que vai ser exclusivo para essa função, ou posso não criar. Se eu não crio um alias, então eu posso apagar essa parte, e agora a função sqrt, que foi importada exclusivamente de math, faz sentido no meu código, sem a necessidade de contextualizar a função através do operador ponto. Vamos executar. Deixe-me limpar a saída do Code Runner. E aí vocês veem que o código ainda continua a funcionar. Ainda poderia criar um alias para essa função. Então, from math import sqrt, e agora eu crio um alias para ela. Então, eu poderia mtsqrt, para dizer que essa função ela foi extraída do módulo math e é uma função sqrt, sem problema. Algumas vezes isso pode ser interessante quando você quer rastrear a origem de uma função, tá? Então, aqui está uma opção para isso. Então agora a minha função não se chama mais sqrt, ela se chama mtsqrt. Salvo, Ctrl Alt N para executar novamente, e mais uma vez eu obtive um módulo do vetor que eu passei como argumento para os parâmetros da minha função módulo R3. Então veja bem,
Aqui nós estamos utilizando dentro da função módulo R3 as funcionalidades do módulo math que foram importadas da biblioteca padrão do Python. O módulo math ele é muito utilizado, no entanto, existe uma outra biblioteca cujo desempenho computacional supera muito o módulo math da biblioteca padrão, que é a biblioteca NumPy. Nós já temos um vídeo aqui no canal ensinando a gente a instalar essa biblioteca NumPy. Vou deixar um card aqui também no vídeo para você voltar até lá se você ainda não instalou essa biblioteca NumPy no seu Python. E vamos substituir o uso do módulo math pelo uso da biblioteca NumPy. Então vou comentar essa linha para que ela não seja executada na próxima execução do meu código. E vou fazer uma nova importação. No entanto, agora eu não vou importar math, eu vou importar NumPy. Import NumPy. E o alias que se usa convencionalmente para a biblioteca NumPy é np. Ok. Agora, np já pode ser utilizado no meu código. Vocês podem notar aqui que, novamente, o mtsqrt, que era a importação da função raiz quadrada da biblioteca math, utilizando o alias mtsqrt, já não funciona mais. O VS Code destacou aqui dizendo que ele não conhece essa função. Então, agora eu posso utilizar algo da biblioteca NumPy. Então, NumPy, acessando as funcionalidades, exatamente como eu fiz com a biblioteca math, pelo operador ponto, e lá está np.sqrt. Aí está. np.sqrt agora é uma função, é um acesso à função sqrt de dentro da biblioteca NumPy. Vou executar, Ctrl Alt N. E aí está o resultado. Ele demorou um pouquinho porque foi a primeira vez que eu estou executando o NumPy nesse computador. Vou executar mais uma vez. Ok. Muito bem. Aí está, então, o primeiro contato com uma das bibliotecas mais importantes para o nosso curso, que é a biblioteca NumPy, da qual nós extraímos valores, ou melhor, da qual nós extraímos a função raiz quadrada para implementar nessa função. Vamos utilizar a biblioteca NumPy para os mais diversos propósitos numéricos dentro do nosso curso. Trabalhar com vetores, trabalhar com álgebra linear, trabalhar com matrizes, sequências, números aleatórios, tudo isso, alguma coisa de otimização, tudo isso nós extrairemos de dentro da biblioteca NumPy ou junto com ela dentro da biblioteca SciPy, outra biblioteca muito poderosa com métodos de computação científica. Muito bem, no nosso notebook aula 01C, temos aqui alguns exercícios propostos. O primeiro exercício proposto é modificar o programa que você desenvolveu no exercício anterior. O exercício anterior aqui é o exercício do notebook aula 01B. Relembrando, para quem ainda não assistiu ao vídeo anterior, escreva um pequeno programa que receba os coeficientes A, B e C de um polinômio do segundo grau. Exiba na tela suas raízes. Tente definir uma função chamada Bhaskara para implementar a parte do seu código que realiza o processamento dos coeficientes. Ok? Então, no exercício 1, a ideia é você modificar esse exercício do notebook aula 01B para usar math. Exercício número 2. Faça uma calculadora trigonométrica com a qual o usuário possa selecionar entre as funções seno, cosseno e tangente para fazer a entrada de um determinado ângulo e obter o resultado correspondente daquele seno, daquele cosseno e daquela tangente. E o terceiro exercício, aqui está, modifique a sua calculadora trigonométrica para que ela utilize NumPy no lugar de math. Ok? Então, nós vamos modificar o exercício 2, que até aqui estará utilizando math, para utilizar NumPy. A solução desses exercícios sai no próximo vídeo aqui do canal.
Para você criar a sua calculadora trigonométrica, que é proposta no exercício 2 e 3 do notebook aula 01C, você vai precisar criar uma interface com o seu usuário ou com a pessoa que utiliza o programa que você vai desenvolver. O método mais, digamos, intuitivo para fazer isso é exatamente através de entrada de dados com o teclado. E nós utilizamos a função built-in do Python denominada input para realizar esse procedimento. Vamos ver como que ela funciona aqui no IPython e depois a gente vai para o VS Code e tenta criar um código utilizando essa função, e aí eu vou mencionar uma limitação do Code Runner e explicar para vocês também como contornar essa limitação do Code Runner, ok? Vamos lá. Então, eu vou, em primeiro lugar, conversar alguma coisa aqui com o meu usuário do programa, pedindo ele para entrar 2 valores inteiros, ou de ponto flutuante, tanto faz, para que eu realize a soma através do meu computador, do meu programa, desses 2 valores. Então, print informe 2 valores inteiros ou decimais. Ok, fiz um print que vai dizer ao meu usuário para informar 2 valores inteiros ou decimais. Mostrou. Em seguida, eu vou criar aqui uma variável chamada primVal, primeiro valor, e ela vai invocar a função input, ok? Em seguida, eu vou dizer primeiro valor, 2 pontos, espaço, fecha. Dessa maneira. Bom, quando eu executar essa linha de código, o Python vai abrir um campo para que o usuário do meu programa digite o primeiro valor. Olha, lá está. Primeiro valor, 2 pontos, e o cursor está naquela posição. Então eu vou digitar 25.4. Ok. Primeiro valor foi atribuído a primVal. Perfeito? Agora vamos para o segundo valor. Segundo valor. Ótimo. 80. Muito bem, então, segundo valor é 80. Veja bem, o que a função input fez nesse momento? Ela abriu uma espécie de canal de comunicação, tá, para com que o usuário possa entrar informações para o seu programa. Nesse caso, essas informações foram passadas para as variáveis primVal e segval. Então agora eu posso exibir na tela novamente o resultado dessa operação. Então, a soma dos valores digitados foi de 2 pontos, espaço, fecha. E agora veja bem que eu estou usando a função print com 2 argumentos. Para separar os argumentos que eu passo para a função print, eu vou usar uma vírgula e vou passar primVal mais segval, daquela maneira. O segundo argumento que eu estou passando para a função print é a soma dos 2 valores. A soma dos 2 valores digitados foi de 25,480. Opa! O que aconteceu aqui? Algo não está certo. Por quê? Porque 25,4 mais 80 não é 25,480, é claro que não. Veja bem, pessoal, este é um erro muito comum que a maioria dos programadores iniciantes fazem quando utilizam a função input da linguagem Python.
retorno da função input, cuidado com isso, será sempre uma string. Então, quando eu realizei essa operação aqui, eu não realizei uma operação matemática, eu realizei uma operação que se chama concatenação de string. A concatenação de string é quando você junta duas strings para formar uma terceira string composta pelas duas que foram concatenadas. Tudo bem? Isso é muito comum de acontecer para programadores inexperientes. Então, antes de fazer esse tipo de procedimento, é muito comum que os programadores utilizem a seguinte técnica. Quando forem pedir ao usuário a entrada da informação, eles realizam um procedimento que se chama typecasting, que é uma modificação no tipo de dado. Para fazer um typecasting nesse local, você pode optar por usar uma função built-in da linguagem, que é a função floats. A função floats, ela vai tentar fazer a conversão do input fornecido pelo usuário em um dado do tipo ponto flutuante. O valor foi 25.4, primeiro valor. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento para o segundo valor. Então, eu estou passando como argumento para a função built-in float o retorno da função built-in input. O segundo valor foi 80. Ok. Agora eu posso novamente exibir o resultado na tela. A soma dos valores digitados foi de, agora sim, 105,4. Então, essa é a função input que você vai precisar para resolver o exercício 3 proposto no notebook 01C. Revise essa parte de utilização da função input para que você não cometa nenhum erro na solução do exercício. Nosso próximo vídeo eu trago esse material para você.